A palavra que o Senhor colocou no meu coração estes dias, vamos ler em Mateus 10, de 34 em diante, e depois leremos Efésios 6, de 10 a 18. Todos acharam? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Vamos lá em Efésios 6, de 10 a 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, 10, 18. Irmãos, este início de ano, janeiro, muitas expectativas para os demais meses, muitas, e não deixando de nos esquecer, e não nos esquecendo de que nós temos um adversário, um inimigo. Porque nós sabemos, como foi dito, que a nossa luta não é contra a carne. Que falou de luta que seria inimizade entre pais e filhos, irmãos, nora, que os nossos inimigos têm na sua própria casa. Mas não são inimigos carnais, são principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Nós todos estamos cientes disso. Quando lemos a palavra nos afirma isso. Mas o que fazer quando essas coisas, quando essas circunstâncias, essas situações nos afetam? Qual é a nossa atitude? Como tem sido a nossa atitude no decorrer dos anos? Iremos fazer da mesma forma que fizemos no ano passado? Como é que será? Nós não sabemos como é que ele vai agir, quais as artimanhas dele, quais as ciladas, quais as setas, quais as iscas em que ele lançará. Importa que nós temos que estar atentos. Como fala na própria palavra, lá em Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está claro? Derredor. Mas a palavra do Senhor diz que ao nosso redor os anjos se acampam. A proteção divina
Ele é nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na angústia, nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades. E ele também diz: eis que vos dou autoridade para pisar de escorpiões e serpentes. São situações diversas que a gente possa estar enfrentando, mas o maligno, as artimanhas, as ciladas, porque nós vivemos num campo minado. A Bíblia fala que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Somos cidadãos dos céus, somos seres eternos. Essa carne para nada aproveita, senão para voltar ao pó, da qual ele depois, naquele dia, será revestido de imortalidade. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. E a vitória que vence o mundo é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente falar do Evangelho e não falar de fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que nós não vemos. Tanto não vemos aquilo que irá acontecer, que o Senhor irá fazer, quanto não vemos as artimanhas, setas, que possam estar sendo lançadas. Por isso, não andeis despercebidos, porque um soldado, quando vai à guerra, e nós não somos soldado que vai somente, nós estamos em guerra. A guerra nunca cessa, irmãos. Não esteja você fazendo o que estiver fazendo, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, na rua, na vizinhança, nós estamos em campo de batalha. Eu não estou espiritualizando tudo, mas tudo quem domina e governa é o reino espiritual. E nós somos revestidos deste poder. Recebereis poder, força, fortaleza, para nós resistirmos, permanecermos firmes, inabaláveis na fé. Porque esta fé é dom de Deus. Fortalecei-vos na fé, na esperança e no amor. Na fé, ou como eu já disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Na esperança, porque Jesus Cristo ressurgiu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós e nos deu o seu Espírito, do qual nós somos morada, habitação, templo, habitação permanente. Somos nós, esse vaso de barro. Estava ouvindo este cântico, esse hino do cantor cristão, que fala bem assim, irmãos, canta bem assim: faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor, eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Eu estava ouvindo esse cântico, irmão, este louvor, e eu ouvia esse cântico, esse louvor, todos os dias pela manhã em casa. E lembrei-me de como é gratificante, como é maravilhoso a gente nascer num lar rico, porque a riqueza não está naquilo que nós vemos, nas coisas, nos bens, mas está no tesouro que vem do alto. O grande tesouro, a pérola de grande valor que é Jesus, que habita em nós e que está em nossos lares. E nesses lares é onde muitas setas são lançadas. E aí você fala: estou cansado, chega, esse ano não vou fazer mais nada, eu não aguento mais, vou jogar a toalha, vou desistir.
Não sei o que você está pensando em desistir. Se da família, se do seu emprego, se da sua própria vida. Não sei o que está te atingindo, mas o Senhor está vendo e Ele sabe. E você é um soldado, que foi chamado, que se alistou no exército deste Deus, que vence todas as batalhas, que não nos deixa só em hipótese alguma, que está conosco todos os dias, que nos fortalece todos os dias, ao levantar de nossas camas. Quando despertamos, aí começa a guerra, começa a luta. Não é possível que só eu esteja vivendo. Sei que todos aqui estão em algumas frentes de batalha. Eu não estou dizendo que a vida da gente é só batalha. Mas lá, como nós lemos aqui, Jesus fala em João o quê? Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas nós vemos em paz interior, porque o Cristo que está em nós é paz. Ele reina. Mas exteriormente estamos em guerra. Estamos em guerra, irmãos. E nós temos que abrir os nossos olhos, pedir ao Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver, para que eu possa, dá-me discernimento, porque quando chegar a situação, você está atento, não vai passar despercebido, você não vai levar uma rasteira. Não quer dizer que você vai ser vitorioso em todas as situações, se acontecer, você vai, não é isso, você vai escorregar, como dizem, na casca de banana. O importante é que você não fique prostrado, é que você não se abata, é que você se levante e clame ao Senhor, que Ele te ouvirá, e do inimigo Ele te libertará. Você não ficará encarcerado, aprisionado nessa situação, ou naquela, ou em qualquer outra situação que você estiver, ou que eu estiver, ou que nós estivermos enfrentando, irmãos. Esses dias eu estava conversando aos netos justamente sobre esta palavra. E conversando, e de repente o telefone toca. Ó a luta, ó a aprovação, ó a guerra. De um minuto, em poucos minutos. Aí passa algum tempo, mais outro. E aí, que Paulo fala na carta de Efésios para nós, isso é dever de todo cristão, não é daqueles que pregam, dos líderes, não. Todo soldado de Cristo, eles têm que estar preparado para a guerra. Todos nós estamos no mesmo pacote. É claro que tem mais responsabilidade, mas será cobrado. Mas tem que estar buscando continuamente, independente da circunstância, irmãos. Porque as circunstâncias não podem nortear a nossa vida. Quem norteia a nossa vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a bússola que guia as nossas vidas. Nós somos um barco que pode estar à deriva, mas seu barco não vai afundar. Seu barco não afunda, porque a promessa do Senhor é: eu te tomo pela mão direita e sustento, eu te fortaleço. Nós ouvimos sempre essa palavra, mas no momento em que nós ouvimos e que estamos enfrentando alguma circunstância, irmão, é aí que ela bate, fica cravada, fica enraizada. Essa palavra tem que ser enraizada, assim como Cristo está enraizado em nós. Essa palavra é o próprio Cristo enraizado em nós, porque foi Ele que a escreveu, Ele inspirou homens cheios do Espírito Santo, que Ele escolheu, e que passavam também por diversas situações, e que não foram chamados no acaso, foram chamados trabalhando, passando em situações. Se formos ver a história de cada um deles,
Imagine nós. Também temos esse mesmo chamado. E temos essa mesma capacitação de Deus. E toda essa ferramenta para lutar, para guerrear. E não são armas forjadas por homens. A ferro e fogo não, no fogo não. São armas espirituais, irmãos. Que nós devemos tomar posse delas. A palavra é viva e eficaz, cortante como espada de 2 gumes, que penetra em a divisão da alma e do espírito, entre as medulas, discerne o coração do homem, sabe para onde o coração do homem se inclina. Hebreus 4:12. É isso que a palavra faz. Sonda-me, ó Deus. Não é assim que o salmista fala? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me do caminho mau, e me conduz para o caminho da sua justiça, do caminho reto. O Senhor nos chamou para que andemos em retidão, porque Ele não nos deu espírito de covardia e de medo, mas de fortaleza. Ele nos deu, está dado. Ele fala que o amor dele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi ortogado, que nos foi dado. O Espírito Santo já não foi dado, irmãos, já foi dado, já foi entregue, está em você, habita em você, mora em você, mora em nós. E não temos como viver uma vida dissoluta, não uma vida de qualquer jeito, a qualquer maneira. É apegada à palavra, à oração, à comunhão diária, irmãos. É diária. É a vida normal do cristão. Tem que ser vivida assim. Se não for assim, você não vai perceber nada daquilo que se passa à sua volta. Você vai cair em todo e qualquer buraco ali e acolá. Não quer dizer que você não seja um filho de Deus. Isso não quer dizer que você não seja um salvo. Mas se você está andando desatento, isso sim. Porque a Bíblia fala que o Senhor nos deu o seu Espírito, e o Espírito nos guiará em toda justiça e verdade. E lá a palavra fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem anda na luz, jamais andará em trevas, jamais tropeçará em pedras. Andemos na luz como Ele está na luz, e aí mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Ó, a comunhão, o privilégio que temos de estar em comunhão, onde há comunhão, há confissão, há arrependimento, há libertação, há cura. Tome posse, tomemos posse desta palavra, irmãos. Tomemos posse dessa palavra. Porque a palavra cura, porque vem dele. A palavra liberta, porque vem dele. A palavra transforma, porque vem dele. E ele é o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio em carne para que pudéssemos revelar a glória do Pai para cada um de nós. Essa era a necessidade da humanidade. É ser iluminado pela luz que iluminou a todo homem e que ilumina a todo homem. Se você está nessa turbulência, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não temas, pois estou contigo. Não temas, pois estou contigo. Levante os teus olhos, como cantamos, e olha, não para a tempestade que está à sua frente, mas além, o horizonte. Porque se você fizer como Pedro fez, preocupou-se com a tempestade, com a agitação do mar, ele afundou.
Não quer dizer que nós sejamos melhor que Pedro, porque não somos, irmãos. Somos vacilantes também. Mas o Senhor é poderoso para nos sustentar, para nos fortalecer, para nos erguer, para nos trazer para Ele, para nos levantar. E não importa qual a circunstância que eu ou você ou nós estejamos vivendo, mas Ele está. Ele está. Estou contigo todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que não dormirá o guarda de Israel. O guarda de Israel é quem te guarda. Não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele é aquele que nos guarda. Quando dormimos, acabou a guerra. Porque enquanto dormimos, está tudo. Mas Ele está velando por nós. Ele vela por nós, enquanto dormimos. Nós nem sabemos se iremos levantar no dia seguinte, quando deitamos. É fé. Dormimos, podemos não acordar e acordar na eternidade, em outra dimensão. Mas Ele nos traz de volta à vida, sopra de nós o fôlego de vida e nós despertamos e acordamos. E aí entramos na milita, né? Entramos em guerra com a nossa carnalidade, contra o diabo, contra a nossa carne, contra este mundo tenebroso, do qual nós vivemos nele, mas não pertencemos a ele. Fomos regenerados, recebemos a divina semente está em nós. Não é que nós também não pecaremos, irmãos. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus o Cristo, o justo. Com certeza seremos perdoados, mas não é porque temos um justo juiz que vamos dar ocasião para a nossa carnalidade desfrutar daquilo que ela quer, viver como quer. Aí temos que crucificar a nossa carne, porque o velho homem não morre. O velho homem não morre. Ele está vivinho. Mas nós, pelo poder do Espírito Santo, poder de Deus, fortaleza de Deus, nós vencemos a nossa carne. E a colocamos no lugar em que ela deve estar. Todos os dias, em todo tempo, em todo momento, temos que estar atentos. Porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando somos fortalecidos pelo Senhor, nós temos a capacidade de vencer os prazeres carnais, tá? Os conflitos, e caminharemos para a santificação num processo contínuo. No processo contínuo. Ele nos fortalece. Ele nos conduz à vitória. Como cantamos aqui, admirável, né? Inigualável. Não tem nada que possa se igualar ao poder do Espírito Santo que está em nós. Não existe nada na face da terra que possa suplantar o poder de Deus e o poder do Espírito Santo que está em nós, que transforma as nossas vidas, que nos conduz numa direção e no alvo que Ele tem para cada um de nós. O adversário está sempre procurando brechas. Ele está sempre procurando uma brecha. Aonde é a sua falha? Onde é o seu calcanhar de Aquiles? Aonde? Qual a sua? Qual a minha? Qual a nossa fraqueza? É justamente aí que ele vai lançar o dardo inflamado.
Porque cada um se conhece, sabe qual é a sua falha, a sua fraqueza. Por isso temos que estar atento, porque ele fica procurando brechas para alvejar-nos. A solução é revestir-se de Deus e ser fortalecido na força do seu poder. Fortalecermos o Senhor e na força do seu poder. Como, irmãos? Orando em todo tempo, no Espírito, lendo a palavra, e não só lendo, porque aqueles que leem a minha palavra e não as praticam é comparado ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. Mas aqueles que vem a tempestade e bate contra ela, e ela desmorona. Mas aqueles que leem a minha palavra e as praticam é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem as ondas, mas fica de pé. É inabalável. Mesmo que o homem exterior possa se corromper, o homem interior se renova dia a dia. O homem espiritual que está em nós é renovado todos os dias. O renovo sempre vem. Ao amanhecer, você recebe renovo. Levantou da cama, antes de levantar, né? Eu costumo fazer antes de levantar. Antes de levantar, ali mesmo, né? A gente já começa a se preparar. Porque você nunca sabe o que virá. Nós nunca sabemos, irmãos. São surpresas. Por isso necessitamos de nos fortalecermos todos os dias, em todo o tempo, em todo momento, irmãos. Porque se você vai à rua, você tem que estar. Se você vai à escola, se você fica em casa, é tiro para todo lado. É tiro para todo lado. Em qualquer lugar que você vai nessa grande vitória, em qualquer local, a violência está aí. Faz parte deste mundo. O mundo jaz no maligno. Mas nós sabemos que somos de Deus e o maligno não pode nos tocar. Nenhuma folha de uma árvore cai se Deus não permitir. Permissão de Deus. Porque Ele é bom e perfeito e justo. Tudo que acontece ao ímpio, acontece ao justo. Ele dá sol para todos, chuva para todos. Ele não escolhe, Ele não faz acepção de pessoas. Todos nós somos suscetíveis a acontecer qualquer situação dessa. Mas que o Senhor nos guarde, nos livre do mal. Já passei por situações parecidas. Foi uma nem duas, foi mais. Então nós sabemos que este mundo está cheio de mina para todo lado. Que a qualquer pisada fora do caminho, você é atingido. Primeira Pedro 5,10 diz assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Também diz assim, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me na fraqueza, nos insultos, nas angústias, nas perseguições, pois quando estou fraco, é que sou forte. É dependência de Deus. É dependência, irmão.
Temos que viver em dependência. Porque quando caímos dessa, de fugir um pouco, né? Não, deixa eu fazer. Você vai ter consequência. Assim como tem para aqueles que submetem. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que Ele, ao seu tempo, vos exaltará. E depois ele fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Para resistir o diabo, tem que se humilhar, tem que estar debaixo, tem que estar em obediência, tem que estar em submissão pela palavra. Quando passarmos, irmãos, por situações semelhantes, não fiquemos desesperados, pois Ele nos fortalecerá. 1 João 2,1, João falando para nós: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, o Pai, Jesus Cristo, o justo. Já falei, né? Então, se ocorrer qualquer situação, não fique esperado não. Eu não sirvo mais para estar no Evangelho. Eu sou muito vacilante. Eu não vou estar à frente de nada não vou pegar não vou exercer nenhum ministério, porque eu... Nada disso, irmão. Não desespere. Volte-se para Deus, porque Ele é longânimo. Ele é rico em perdoar. Aquele que abandona o seu pecado, confessa o seu pecado e o abandona, alcança a misericórdia. E a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. É por isso que estamos aqui. É por isso que nós falamos da misericórdia, mas temos revelação do que é misericórdia, do que é graça. Mas o mundo desfruta de uma forma, sem discernimento nenhum. Mas a misericórdia de Deus é para todos. E a salvação também é para todos. Mas para todos que creem. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, está aí. A palavra é essa. É crer. Se creres, terás glória de Deus. Se creres, será salvo. Quem, porém, não crê, está condenado. Por isso o meio pelo qual o homem pode ser batizado é quando crê. Creu, abandonou seus pecados, aí está pronto. A conversão genuína dará frutos, frutos de justiça, de arrependimento, de uma vida santa, em retidão. Não que o homem vai ver, mas que ele sabe, conhece o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Senão o espírito do homem que está nele. Então, irmãos, não estejamos como os nécios, que andam perambulando para lá e para cá, como se estivéssemos fazendo um tour neste mundo. Somos cidadãos dos céus. Nós não iremos ficar aqui para a semente, porque a divina semente é eterna, então essa é a eternidade. Estejamos atentos quanto a isso. Efésios 3,16 diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que estejais ou sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, num homem interior. Fortalecidos pelo poder do Espírito de Deus que está em nós, que habita, que mora em nós. Portanto, digo fraco, eu sou forte. Mas não é eu, não é o eu, mas é o eu sou. O Deus vivo, o Deus Emanuel, o Deus que habita, o Deus que reside,
Deus que nos construiu, né? Como Deus, a palavra fala, Ele não habita em tendas feitas por mãos humanas, mas Ele nos criou, nos chamou, nos escolheu para fazer de cada um de nós sua habitação, nesse vaso de barro, como Paulo fala, né? Nesse tabernáculo de barro, que um dia será deixado. Paulo também dá um conselho a Timóteo. Ele diz assim, como já citei, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Em 2 Timóteo 2,1 ele fala, fortifica-te na graça que há em Cristo. Ele falando a Timóteo. E essa palavra, ela é pessoal, ela é para nós, somos filhos. Somos filhos de Deus, regenerados, lavados, remidos pelo seu sangue. Tornamos-nos filhos, herdeiro. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Não é isso, irmãos? Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Você está cansado, desanimado, angustiado, ansioso? Vai parar? Não aguenta mais? Venha a Jesus. Não é venha a Jesus porque Ele não está em você, Ele está em você. Mas se aproxime, se achegue mais, seja íntimo. Achegai-vos a mim que eu me achegarei a vós. Purificai as mãos pecadores, e vós sois de ânimo dobre, endireitai as vossas veredas, fortalecei os joelhos trôpegos, e firmai as mãos, segura o arado. Segura o arado. Ele escolheu homens que passavam por situações difíceis igual nós passamos. Não há diferença. E com certeza era bem pior do que hoje. Mas nós temos que nos atentar e sabermos que Ele é Deus, Ele supre. Porque o meu Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das vossas necessidades. Não fique ansioso por coisa alguma. O Senhor é bom, Ele vai suprir no tempo certo. Não se desespere. É Ele que alimenta os pardais. Que dirá um de nós? Ele fala que tudo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concede. Mas há espera. Momentos nós temos que esperar. Mas Ele já fez. Ele não vai fazer, Ele já fez. Pela fé. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta, irmãos, é a palavra do Senhor para nós hoje. Para os nossos corações. Abra, né, escancara o seu coração, né? Despreocupe-se com tudo aquilo que te traz fadiga, angústia, aflição. Mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós já vencemos, irmão. Fomos chamados para uma guerra que já está consumada. Somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de toda a promessa que Ele nos deu em sua palavra. Pois a mesma não volta vazia. Por isso não devemos nos intimidar com as obras das trevas. Jamais. O Senhor é bom. O Senhor é poderoso para desfazer todas as obras do diabo, de Satanás. Jesus é poderoso. Há poder no nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Esse nome do qual nós cremos e o recebemos como Deus em nós.
Emanuel, o Deus conosco, a nossa força, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso esconderijo, o nosso tudo. Por isso Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo, mas pode passar escassez, pode passar por enfermidade, pode passar por luto, por problema no casamento. Você pode tudo. Tudo pode acontecer. Mas o que não pode acontecer, irmão, o que não deve acontecer é você desistir e jogar a toalha. Jamais. Porque ele fala que nos ajuda em todas as nossas necessidades. É só confiar e esperar, porque ele vem. Quer dizer, ele não vem, ele já veio. Ele já veio ao nosso socorro. É o socorro bem presente, então ele está presente todos os dias conosco. Em nome de Jesus, irmãos, tomemos posse e vivamos esta palavra. Vivamos. E para viver essa palavra, num poder do Espírito Santo. E no mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Não tem como vencermos a carne, vencermos o maligno, vencermos as adversidades do dia a dia, sem o poder, sem o Espírito Santo. É Ele quem direciona, é quem guia. Porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém?